noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero já deixar com a professora Natana, ela já vai dar aí continuidade no workshop. Tem toda a liberdade para a professora. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. E vamos aprender um pouco mais sobre ergonomia hoje, gente. Fica à vontade, professora. Obrigada pelo convite e boa noite a todos, né? Como o professor me apresentou, me chamo Natana, sou professora no Cotec, na área do eixo Ambiente e Saúde, sou fisioterapeuta, tenho 12 anos de formada, sou pós-graduada em fisioterapia estética e pós-graduanda em ciências biológicas. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho, né? Porque como vocês fazem o curso na área de gestão e negócios, é uma área em que vocês trabalham muito, né? A postura, a forma de sentar, de andar, né? De se locomover. E aí eu venho aqui falar para vocês. Vocês já ouviram falar nesse tema? Ergonomia? Todos vocês conhecem? Já ouvi falar, já. Já ouviu falar? Então, eu vou colocar aqui para vocês o slide. Você coloca, professor? Pode ficar à vontade, pode compartilhar aí. A gente não está te ouvindo, ou pode ser eu? Você pode compartilhar se você quiser. Posso? Pode, Tá fique à bom. vontade. Tá bom. Que aí você vai controlando aí do seu jeito. Pode ser? Certinho. Pessoal, só um minuto, porque assim, eu sou muito devagar nessas coisas de tecnologia. Ué. Enquanto ela vai colocando ali, eu quero cumprimentar aqui a professora Alda. Seja bem-vinda. Honra tê-la conosco. Luciana também, seja bem-vinda. Rejane, seja bem-vinda. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Não tá dando certo aqui, não aparece a opção. Deixa eu compartilhar. Só um minutinho. Quando abre, ele só dá a própria opção da minha tela. Quando você abrir, você pode abrir a opção tela cheia. Aí depois você vai e clica em cima do slide. Vamos ver. Só um minuto. Ainda não deu certo. Agora, aí deu e não deu, mas tá tudo bem, vai dar certo. Apareceu aí? Sim, apareceu. Estamos Ah, vendo. Obrigada. Então, pessoal, olha só. Eu vou falar com vocês sobre a importância da ergonomia no trabalho. Como eu havia perguntado, se alguém conheceu ou já ouviu falar, o que é ergonomia no trabalho, né? E qual que é o seu impacto? Ela é uma área de estudo que visa estabelecer práticas e condições de trabalho que favorecem a saúde do colaborador na execução de suas obrigações. A ideia é fazer o quê? Diminuir, né, as lesões, as dores, o estresse físico e mental e fazer com que não cause nenhuma doença, né, ao profissional, ao empregado. Vocês já ouviram falar sobre a LER, né, que era uma lesão por esforço repetitivo. Hoje mudou. Hoje a gente fala DORT, por causa que também envolve não só lesão, envolve dores, né, abrangeu essa área. O que acontece? Qualquer dificuldade que você começou a trabalhar, começou a sentir dor nas costas, ou começou a ficar com os pés inchados, ou começou a ter dificuldade, com muita dor nos punhos ou no ombro, qualquer dor que você não tinha, você passa a ter, tem que ser um caso que você vai se investigar para quê? Para ver se vai encaixar, né, como uma doença do trabalho. Então, a ergonomia entra para evitar, para não ter esse desligamento ou afastamento do trabalho. Aqui eu coloquei um vídeo, ele é bem curtinho. Para quem não conhece,
Um minuto. Só para vocês terem uma ideia do que é a, a ergonomia, né? Ele é bem curtinho. Tá todo mundo vendo? Natana, a gente tá vendo, mas não tá conseguindo ouvir o som. Não, não conversa. Ah, É tá. sem Entendi. som. Certinho. Não tem Ótimo. som. Eu coloquei um sem som só para vocês verem o trabalho mesmo. Certinho. Obrigado. Então, esse vídeo que eu coloquei para vocês verem, eu não, espero que todos viram, né? Não, não tem fala, mas ele tem para vocês entenderem a parte da ergonomia, a importância da ergonomia. O professor havia me falado antes que ele trabalha com vendas, né? E aí agora eu faço a pergunta para o professor. Você trabalha do modelo adequado? Onde você trabalha? Tudo é feito da forma padronizada ou cada mesa é de uma forma de acordo com a altura, de acordo com a necessidade de cada profissional? É igual uniforme. É tudo igual. A gente está verde. Exatamente. Infelizmente não tem essa adaptação. E isso é muito importante. Por que que isso é muito importante? Porque você já percebeu, igual, por exemplo, eu tenho 1,77 m. Se eu for trabalhar nessas mesas tamanho padronizado, eu não consigo ficar dessa forma. Eu sempre estou assim, ó, porque a mesa se torna mais baixa. E aí, o que que acontece? Quando chegar o fim do dia, eu vou estar com dor onde? Na coluna, né? Vai estar sobrecarregado. Abaixo da mesa, nós temos muita mania de cruzar a perna, não é? Cruzar a perna, mexer a perna. Mas se a gente bate na mesa, a mesa incomoda a gente, tá da forma adequada? Então, não tá, né? Então, isso é ergonomia. Antigamente, as empresas não importavam com isso, era normal, nem preocupava. Mas depois de vários estudos, né, de várias diminuição da mão de obra, né? Por exemplo, uma empresa grande, vamos colocar o nosso Cotec. Se os funcionários começar a ser afastados, o professor Davi está de atestado porque ele está com um problema, né, uma dor, está com uma dor nos punhos, porque ele digita muito, é professor online, então ele está afastado por causa disso. Aí o que tem que acontecer? Tem que ter um remanejamento de outro professor para terminar o curso dele, não é? E se ele tiver de licença, ou a turma vai ficar em desfalque até ele voltar, ou tem que remanejar. Outra coisa que foi observado, o que acontecia? Funcionários insatisfeitos. Você já viu aquela coisa assim, eu vou para o serviço hoje? Mas você acordou agora? Não, mas eu vou trabalhar. Então, eles estavam o quê? Desmotivados. E o que isso acontece? Funcionários desmotivados, eles vão produzir bem? Vão trabalhar bem? Porque a gente fala produzir, não é numa empresa de produção só, mas assim, trabalhar, né? Tudo que a gente vende é um produto. Mesmo igual eu estou aqui ministrando aula para vocês, eu estou vendendo, né? O meu conhecimento, eu estou passando para vocês. E o professor da vida, da mesma forma, e todos os professores. E o que acontecia? Começou a ter grande fluxo de funcionários afastados. Funcionários com problemas psicológicos, doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que estão na minha mente e no meu corpo. Por exemplo, a fibromialgia, ela é uma doença psicossomática. Se o meu emocional estiver abalado, eu vou sentir muitas dores em algumas regiões do corpo.
E aí começou a ser estudada essa parte e viu que vinha de onde? Se uma empresa não está conseguindo, né, o bem-estar do funcionário, então ela está caindo o quê? Na produção. E eles começaram, tem várias empresas hoje no nosso país que elas têm o quê? Elas têm um profissional só para a parte ergonômica. O Banco do Brasil, aqui na minha cidade, eles têm esse projeto que os funcionários, antes de começar, eles fazem alongamento, eles fazem 10 a 20 minutos de alongamento, eles fazem o quê? Adaptações. Não sei se vocês, na cidade de vocês, está assim, vocês viram que abaixo da mesa deles tem o descanso dos pés, no computador deles tem o descanso das mãos. Vocês já viram que as cadeiras hoje, de todas as empresas, têm o quê? Regulagem. Por quê? Se eu sou mais alta, eu ponho ela mais baixinha, né? E se eu sou mais baixa, eu levanto ela um pouco, porque a gente tem que ficar na posição correta para não causar isso. E nisso tudo, o que motivou? Hoje existem empresas, é bem provável, né, que São Simão tem cartórios grandes, não tem, professor? Tem. Eu não sei se vocês sabem, tem um prêmio que chama Pequetá. Ele é um prêmio só para cartórios, ele é um prêmio nacional. E todos os cartórios que participam dessa premiação só participam se eles tiverem uma semana da saúde, chama Semana da Saúde no cartório. E aí, nessa Semana da Saúde, eles têm que ter o quê? Eles têm que estar fazendo o quê? Eles têm que estar mostrando o que faz lá para melhorar o bem-estar dos funcionários. Aqui na nossa cidade, nós temos 2 cartórios só. E esses cartórios aqui, eles fazem essa semana e faz essa parte de exercício físico, a parte de alimentação, eles têm a alimentação saudável, e eles têm a parte em que, igual quando foi abrir um cartório aqui, eu fui convidada, né, pela proprietária para mim ir lá fazer os ajustes que estavam faltando. O que estava faltando para melhorar a qualidade de trabalho dos funcionários. E essas qualidades, quando foram adaptadas, a própria né, empresa relatou que houve o quê? Uma melhora no quê? Houve uma melhora no trabalho. Ela falou que o desempenho dos funcionários foram outros, eles aprenderam a dialogar com ela, chegar nela, olha, essa mesa está estragada, está mancando, estou sentindo dor nas costas, olha, eu estou muito cansado hoje, eu posso sair para fazer um alongamento? E ela dividiu. Ela pediu para ser feito um projeto, né? Quais os horários que era melhor para eles fazerem os alongamentos deles, para dar uma pausa e eles relaxarem. Isso aqui na minha cidade, mas isso já é nacional. Eu não sei se vocês conhecem também, se vocês já viram reportagens, alguma matéria. No Japão, eles podem tirar uma soneca no ambiente de trabalho. Não sei se vocês já viram. Isso tudo faz parte da ergonomia. Aquela área de lazer que as empresas têm, vocês já viram que a gente fala, nossa, a empresa tem uma área ali que os funcionários podem sentar, lanchar, conversar. Tudo isso engloba na parte ergonômica. Por quê? Porque só deles levantarem, caminharem, levantar para tomar um café, um chá, eles já se movimentaram e não ficaram só igual um robô. E isso é a introdução da ergonomia. Pode passar para o próximo, professor, por favor? Olha só, a relação da ergonomia com a redução de acidentes. Igual a gente já falou, a ergonomia ela aborda essa parte. A gente pensa assim, não, mas só entra na parte de escritório, na parte logística, né? Na parte fechada, não. Ela entra em tudo. Vocês já devem ter visto que a gente fala assim, tem que ter segurança do trabalho, vamos fazer o curso de segurança do trabalho. Acho que até o professor é professor nessa área, né? A importância é dessa parte, porque, olha só, eu acho muito interessante essa figura, porque o rapaz tá entregando o capacete para o outro e ele fala o quê? Capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo, e aí, né, o tijolo tá chegando ali, né? Então, assim, essa é a parte da ergonomia com a redução dos acidentes. Próximo. Olha só, essa parte é a que eu estava falando para vocês, tá vendo? A gente tem essa postura, nós, né? Nós temos essa postura. Eu vou ser sincera, eu começo bem.
Eu começo sendo o segundo, o verdinho. De repente, eu já estou igual o laranjado. Eu sou sincera. Na escola, vocês já viram os alunos, como que eles ficam? Os alunos têm essa mania, né? Vai crescendo, vão ficando pré-adolescentes, adolescentes, né? Eles vão querendo ficar diferente na postura na escola. E tudo isso vai causando o quê? Uma escoliose, né? Vai causando um desvio na coluna, vai causando dores, vai causando, né? Encarregando outras doenças, né? Desencadeando outras doenças. E uma coisa liga a outra. Por quê? Olha só, essa postura, ela não está só sobrecarregando o quadril. Ela não está só sobrecarregando o quadril do primeiro. Ela está também sobrecarregando quem mais, vocês acham? Olha só, olha o glúteo dele, né? Olha o bumbum dele, olha as pernas dele. Vocês já devem ter ouvido falar que, eu tô com o meu ciático inflamado. Essa parte do ciático entra onde? Nesse quadril, né? Esse quadril tá sobrecarregado, tá pressionando o ciático dele aqui. Por que que a gente não pode, né? Os homens não podem colocar a carteira no bolso de trás da calça? Alguém sabe me falar? Vai ficar torto assim, a posição errada na hora E o que que, senta? e o que acontece com essa posição errada? Tem um problema na coluna, desvio na coluna. No próprio ciático, que é o que eu acabei de falar, você sentou a carteira com ele, certo? E um ficou assim e o outro, qual que está sobrecarregado? Então, você jogou o peso todinho aonde? Do outro lado, não foi? Sim. Aí, acontece muito. Quando foi descoberto essas doenças por má postura, por má utilização, né, no trabalho, sabia que os primeiros estudos foram feitos nos caminhoneiros, vocês sabiam disso? Por quê? Porque eles ficam horas sentados, dirigindo com a carteira onde? No bolso. E aí eles sentiam o quê? Reclamando muita dor na perna, né? Dor no bumbum que irradiava para a perna. E aí eles foram observando, né? Começou a estudar, mas está vindo muitas pessoas reclamando. E aí foi ver que era quem? A carteira. Por isso que a carteira geralmente usa no bolso da frente, ou então, né, você carrega ela na mão. O homem não gosta, mas é a forma, porque senão eles vão desencadear uma doença por má postura. Agora, quase não se usa mais também, né? Agora, assim, bom, quem está aí vivendo a era da tecnologia já não leva a carteira mais, né? Leva o telefone que já substitui tudo. Já não precisa ter a carteira mais, né? Mas ainda você, não sei se você já percebeu, ainda existem as pessoas que não abrem mão, né, dos documentos, do dinheiro, né, do cartão, quer carregar tudo. Sempre existe, né? Igual nós buscamos sempre estar evoluindo, mas existem as pessoas que mesmo evoluindo, elas nunca deixam de mão aquele costume, né? Sim, eu não sei você, professor, mas assim, o meu pai, se mexesse na carteira dele, era problema sério. Enfiou na minha carteira, né? Então, assim, eles tinham era muito, muito apegado. E meu pai foi um dos que desenvolveu a dor no ciático por causa da carteira. E ele nem é caminhoneiro, imagina se fosse. Ele desenvolveu tão grave, para vocês terem ideia, porque a perna dele esquerda é dormente. Mesmo ele fazendo vários tratamentos e tudo, é como se a perna fosse sempre dormente. Sabe aquela sensação que você pega e não consegue ter a sensibilidade normal, por mau uso da carteira. É sério, né? É o próximo. Olha só, eu não sei se vocês sabiam, mas a ergonomia, ela existe em vários tipos, né? O que é ergonomia física? A ergonomia física, ela está relacionada à anatomia, né? Que é as características físicas do trabalhador e como elas se adaptam às condições de trabalho dela. Ela é uma área, né, que preza para garantir a postura no exercício da profissão e a redução de movimentos repetitivos, o manuseio adequado de ferramentas e materiais e a adequação dos ambientes de trabalho, que é o que eu estava falando para vocês.
A que mais acontece é o que? É a ergonomia física. Quando empresas também, eu não falei para vocês, mas a JBS, né, que é aquele frigorífico grande, eles hoje já têm um fisioterapeuta disponível na empresa deles, porque eles utilizam a ergonomia física e eles também utilizam toda essa ergonomia, que é a de correção, né, que é a que a gente está falando, que é a adaptação do ambiente de trabalho e seus detalhes, né, que geram conforto ou incômodo, que pode ser prejudicial. São analisadas questões como iluminação, temperatura, ruídos, disposição dos móveis e, com isso, o impacto ao colaborador. Essa parte da ergonomia, ela entra até a questão da luz, porque quem utiliza muito, né, escritório, trabalha em ambientes fechados, ele precisa de uma iluminação adequada. E não é todo mundo que utiliza a lâmpada certa, que tem essa disposição em fazer. Mas isso é interessante para nós, assim, ó. Por exemplo, eu vou montar o meu próprio negócio, né? Então, você já trabalha com essa parte de fazer o quê? Já ir adaptando para evitar, já fazer a parte preventiva para vocês mesmos. Ou quem já tem o seu próprio, igual, por exemplo, cabeleireira, desenvolve muita bursite, né? Por causa do trabalho com a escova. Então, professor, né? Desenvolve muita bursite com a parte de usar muito, né, o quadro. Hoje, nós não usamos muito a parte do quadro, né? A gente usa bem pouco, usamos mais slides, data show. Mas as escolas de ensino fundamental, né, e ensino médio, elas utilizam muito. Então, assim, os professores dessa parte, eles desenvolvem muito bursite, a Dort, né, que é a antiga Ler, tem essa parte. A parte da ergonomia de concepção, ela faz o quê? Ela preza por desenvolver ambientes de trabalho projetados para serem mais amigáveis ao profissional. Esses locais já sejam construídos ou montados de maneira certa, que é o que eu falei para vocês. Quem pensa em montar o seu próprio negócio já pode fazer nessas adaptações. Comprar uma cadeira melhor, né, que já faz um ajuste para a pessoa mesmo, né? Mesmo que você não pense em ter um grande negócio, mas para você trabalhar bem e estar disposto, porque isso tudo gera o quê? A falta de quê? De disposição. A gente fica com muita, né, cansado, com dor. Chega em casa, você talvez nem tenha disposição de estar conversando com a sua família, né? Porque você está cansado, com muita dor no corpo, está indisposto. A ergonomia de conscientização. Ela é fundamental em qualquer área. Por quê? Porque é o trabalho que dedica justamente ao engajamento do colaborador sobre a importância da ergonomia e seus impactos. Assim, a ideia é implementar palestras, vídeos, comunicados e até mesmo uma cobrança cotidiana para melhorar a postura e seguir recursos propostos e oferecidos. Então, hoje, a nossa aula, né, está sendo sobre o quê? Uma ergonomia de conscientização. O professor pediu um workshop para quê? Para conscientizar vocês sobre a forma de sentar, né, de desenvolver o seu trabalho. A ergonomia participativa, ela é originada da ideia de criação de núcleo de fiscalização e conscientização dos próprios colaboradores a favor dele. Esse núcleo tem também o papel de levar solicitações e cobranças à diretoria. Onde vocês trabalham, se vocês veem, por exemplo, quem trabalha com vendas fica muito tempo em pé. E isso acaba acarretando o quê? Problemas também, porque quando a gente fica muito em pé, você pode ver que a gente sobrecarrega nossos membros inferiores, né? Então, essa ergonomia, ela serve para quê? Olha, a gente está trabalhando muito assim, acho que se você adaptar um lugar para a gente sentar, um local para a gente sentar e fazer um atendimento, aí vocês sempre vão chegar com as suas reclamações ou até críticas construtivas, né, para o superior, para fazer essas adaptações necessárias. A ergonomia operacional, ela é focada em estabilizar processos menos agressivos e mais focados em oferecer boas condições de trabalho. A ideia é evitar sobrecarregar o profissional,
projetando estruturas e esquemas de atuação, focando em produtividade, mas com qualidade de atuação para evitar qualquer problema. E, por último, a ergonomia cognitiva, que ela serve para quê? Ela é a parte que entra o quê? O cansaço, o estresse, né? Que são parte até mesmo de um trabalho de gestão de conflitos. Às vezes aquela empresa não está conseguindo seguir em frente, fica sempre estagnada naquele mesmo lugar. Por quê? Porque os colaboradores não conseguem entrar em sintonia um com o outro. E aí a pessoa começa a observar que está precisando do quê? Está precisando de uma recalchutada ali, né? De uma correção. Às vezes é necessário essa parte, quem for fiscalizar, né? Quem for ser convidado para avaliar, ela vai observar que ele está precisando do quê? De sentar, né, e conversar com o superior sobre a questão que estão precisando de um psicólogo, de uma terapia, de uma parte de lazer na empresa. Não que a gente vai criar lá um clube, não, nada disso, mas assim, uma parte assim, olha, da 1h a 1h30, nós vamos ter um momento para ouvir música, né? Vai ser um momento em que quem quiser ouvir música, quem quiser praticar um jogo igual eu falei para vocês, até nos Estados Unidos tem essa parte que eles podem jogar videogame no horário de descanso deles. Eles têm uns minutos de descanso. E que é o lazer, entendeu? Pode dormir, pode sentar em grupos e conversar um pouco. Então, esses minutos, às vezes, é muito importante para a empresa, né, ter o rendimento que ela tanto almeja. O próximo. Quais os benefícios da ergonomia no trabalho? Olha só, então, o que os colaboradores vão ficar se sentindo? Vai ser o quê? A valorização profissional, porque os benefícios da ergonomia no ambiente, o que o profissional vai se sentir o quê? Valorizado, né? Nossa, trabalhar nessa empresa é muito bom, nós somos muito valorizados. Um exemplo que eu dou sempre é assim, ó, vocês já viram que nós, funcionários, nós somos igual filhos, né? Os filhos da gente, às vezes, a gente nem quer dar um presente caro, mas a gente dá uma atenção diferenciada, o que ele sente? Acolhido, amado, né? Então, nós funcionários também somos assim. Se a gente tá mal, cabisbaixo, os nossos superiores não estão observando que a gente não está rendendo, mas quando eles chamam a gente para conversar, a gente já viu que a gente sara? Às vezes a gente... Nossa, hoje eu estava assim, eu nem tô com mais essa dor de cabeça. Então, isso é muito importante numa empresa, porque quando você tem essa parte de observar, né, a parte ergonômica, você começa a observar que o funcionário se sente valorizado. O próximo. O que acontece, como eu havia falado? Como foi observado que é o quê? Quando você faz essa parte ergonômica na sua empresa, você observa que um dos benefícios também é a redução das falhas e afastamentos. Por quê? Porque quando você tem essa redução, vai diminuir o quê? Vai diminuir o custo, né? Vai ter o quê? Uma melhora na segurança, vai ter uma qualidade, né, do funcionário que está ali com você, o colaborador, um conforto melhor para ele e a produtividade vai o quê? Vai aumentar. Então, como que vai ser tudo de bom, né? Próximo. Essa aqui é o que eu havia falado, tá vendo a importância da postura correta? Olha só, quem fica muito sentado é necessário, gente, esse suporte para os pés, viu? Ele é o descanso dos pés, você tem que usar porque ele ajuda na circulação. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso segundo coração é a nossa panturrilha, a famosa batata da perna. Então, quando a gente está com ela, né, movimentando, está com ela com boa postura, o que vai acontecer? A gente quase não vai inchar os membros inferiores, principalmente as mulheres, né, que incha bastante os pés, né. Então, essa circulação sanguínea é muito importante. Então, como a gente sabe, nós temos o coração, que é super importante, e a panturrilha é o nosso segundo coração. E aí o aumento na satisfação do colaborador, tanto que esses colaboradores ficaram felizes, né, com esse lugar tão acolhedor, que corrigiu tanto, né, que melhorou a qualidade de trabalho deles, né, então eles estão produzindo no 12. Esse fim de ano essa empresa vai sair, ó, 100%.
E a redução da rotatividade desses colaboradores, por quê? Porque como não vai ter afastamento, automaticamente esses colaboradores, eles não vão se deslocar igual, por exemplo, não, estou sem secretário, vou ter que mudar de cargo, vou ter que pegar o fulano e colocar ali na empresa. Nossa, eu vou ter que mudar novamente, eu vou ter que remanejar. Uma coisa importante que vale ressaltar para vocês é o seguinte, como nós passamos por uma pandemia, então era normal a gente ter consequências dessa pandemia, né? É normal para todo mundo. Por quê? Porque nós passamos por perdas irreparáveis, desenvolvemos síndromes, né, que precisam ser tratadas por causa das perdas, e quem não teve perdas, mas ficou em pânico, porque quando falou pandemia, todo mundo entrou em pânico, isso é normal, porque nós nunca tínhamos vivenciado algo assim, é tudo novo para nós, né? E aí, hoje, as empresas estão passando por isso também devido ao quê? A uma fase que passamos na pandemia, são consequências também. Porque mexeu com o nosso psicológico. Eu não sei se todos vocês tiveram Covid, mas, gente, ficar isolado em casa é muito triste. Quem ficou isolado em casa foi triste, quem ficou isolado em hospital foi triste, quem perdeu foi triste. Então, assim, foi uma coisa muito triste, mexeu com o nosso psicológico. Então, a nossa parte cognitiva, ela está muito sensível. E hoje, vocês podem ver que está tendo altos índices, né, de suicídio, que é uma coisa que é decorrente de algo que a gente veio carregando. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas fulano parecia tão bom, foi lá e tirou a própria vida, né? Ele estava tão bem. Mas isso é muito sério, porque assim, ó, uma coisa é vocês olharem para mim, olhar para o professor, a gente está aqui trabalhando, né, dando o nosso melhor. Mas as nossas feridas, o que a gente tem, que a gente carrega, ela interfere no nosso emocional. E aí, isso, já imaginou você estar trabalhando num lugar que você não está se sentindo bem, já está sentindo uma dor, alguma coisa, e aí acontece o quê? Você pega e vai ser afastado do serviço porque você não está bem, ou então não, você vai continuar trabalhando, e aí depois a gente vê o que faz, ou então nem observa que você não está bem. Então, uma coisa leva a outra. Então, a gente tem que observar minuciosamente tudo isso. E até a gente mesmo, se vê que não está muito bem no ambiente de trabalho, a gente tem que chegar no nosso superior, né? Falar, olha, eu estou sentindo algumas coisas diferentes, não estou satisfeito com isso. Eu queria que mudasse uma mesa, ou eu queria que arrumasse uma cadeira, ou eu queria uma terapia, estou precisando desabafar. Porque acaba que a gente carrega a história do outro. Quando alguém fala para a gente, conta uma história, a gente fica assim emocionado, não é? Ou então a gente fica até com chateação pelo que aconteceu. E aí é nisso também que a gente tem que observar. A ergonomia cognitiva é muito importante. Todas são, mas a cognitiva mexe muito com o nosso emocional. E às vezes a gente não dá esse olhar, né? Observar com cautela, com critério. Às vezes você falou alguma coisa para o colega, nem foi discussão, ele já levou assim ao pé da letra, explodiu no serviço, no outro dia ele não apareceu. Então, é uma parte para observar. O próximo. Olha só que interessante. Na parte que eu trabalho como ergonomia física, nas empresas que eu presto, né, consultoria, entra essa parte, olha só. Todos os dias os funcionários fazem em equipe. Sabe por que é importante fazer todos esses alongamentos em equipe? Porque é um momento de descontração. Mesmo que a gente está fazendo só alongamento, o que acontece? A gente também está descontraindo, né? Acaba que você está lá alongando e está conversando, né? Porque a gente não consegue ficar em silêncio. Aí, essa parte aqui, eu vou estar disponibilizando para o professor, tá? O material para vocês terem, que é muito importante para todos nós fazer alongamento todos os dias. Ao levantar, né? Ou quando chegar no ambiente de trabalho, e antes de dormir. Próximo. Aqui novamente, tá vendo? Esse aqui é muito utilizado nas empresas, porque vocês podem ver que tem até a cadeira, tá vendo? Tem uma cadeira disponível também. Todos eles, alongamentos superiores, a primeira fileira, e na segunda, alongamentos inferiores.
Aqui é de onde eu tirei o material. Alguma pergunta? Várias. Que bom, pode fazer. Então, se a ergonomia ela faz parte da NR17, ela é obrigatória em todas as empresas ou tipo só nas maiores, numa empresa maior? Não, Ou não é obrigatório? ela não é obrigatória. A ergonomia, ela é o quê? Ela é uma prevenção. Igual segurança do trabalho, hoje é obrigatório, né? As empresas ter ou passar pela segurança do trabalho, não é isso, professor? Só que a ergonomia, ela não é obrigatória. Geralmente as empresas que fazem isso, Cida, é porque eles veem a necessidade de produzir mais, entendeu? Eles veem a necessidade dos colaboradores estar em bom bem-estar, né? Um bom estado físico e mental para a produção. Ou para eles estarem melhor do que na qualidade de vida. Porque você já imaginou, por exemplo, eu não sei em que você trabalha, mas aí você começa a trabalhar 6 meses depois, você é afastado por causa de uma má postura sua no seu emprego. Isso é o quê? É prejuízo para a empresa e prejuízo para quem? Para você também, concorda comigo? Então, ela ainda não é obrigatória. As empresas grandes estão usando muito ela por causa dessa necessidade, entendeu? Que eles viram que dá o quê? Uma melhoria na qualidade de vida dos colaboradores. E menos afastamento, menos problemas, tanto físico quanto financeiro. A empresa quer se livrar dos problemas, né? Sim. É que eu já tinha trabalhado numa empresa que tinha, mas eu não tinha ligado ao nome, sabe? A Sim. gente, eu cortava cana e antes de começar, então lá no campo, ia uma moça e a gente fazia os alongamentos, a gente não podia comer ali onde a gente estava, tinha que caminhar até a área de vivência, e tudo eles tinham uma explicação, né? O porquê que era assim. Aí agora você falando, eu falei, então deve ser o que a gente fazia na usina, né? Eu não tinha ligado o nome, sabe? Não, mas é assim, eles já sabem disso, porque o que acontece? Você pode ver que isso era, você se sentia bem, você viu que você não tinha tantas, você se cansava, mas não tinha dores, né? Tipo assim, nossa, eu tô com muita dor hoje, você estava cansado, mas não desenvolveu nenhum problema devido à empresa, né? Ao seu trabalho na empresa. Isso, é verdade. E eu já trabalhei em uma outra que não tinha nada disso, né, e tal, e eu já desenvolvi um problema devido ao movimento repetitivo, sabe? Isso. E você pode ver o seguinte: você nessa empresa que tinha, você era motivada a trabalhar, certo? E na outra, você se sentia desmotivada. Aí é porque os boletos forçavam, eles pulavam assim na minha frente, falavam assim, vai trabalhar. Isso. Mas a atividade física é muito importante para todos nós, todos. Eu não sei se vocês viram, até estava estudando hoje sobre a questão de doenças que são curadas com atividade física. Eu melhorei muito, eu falo que eu melhorei 200% depois que eu comecei a fazer o Pilates. Isso, todo. E assim, pessoal, eu não quero ir para academia, não quero musculação. Vai para o Pilates. Não quero Pilates. Vai caminhar. Tem um lago lindo aí na cidade de vocês, vai caminhar. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o nosso corpo. O nosso corpo precisa trabalhar. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma pessoa que toda a vida fez atividade física. Aí ele chega na velhice, ele tá amarrando o cadarço de boa e correndo. E aí depois ao tempo depois, passa o colega que nunca fez atividade física. Ele tá, tipo, com 60 anos, ele já tá todo entrevando, sabe? Entendeu? Tipo assim, nossa, tô ruim, tá doendo. Então, essa é a importância da atividade física. Mais alguma pergunta? Faz bem para o corpo, para a alma, para a mente. Tá tudo. Tudo. Mais alguma pergunta? Ou dúvida, pessoal, né? Aproveitem, explorem bastante, tá?
Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de aprender sobre ergonomia. O saber nunca ocupa espaço, né? Com certeza. Então é isso, professor. Não sei se ficou bom, mas eu espero que tenha gostado. Ficou excepcional, viu? Quero agradecer, professora Natana. Muito obrigado de coração. Agradecer a todos que participaram. Depois que a gente iniciou aqui, várias pessoas entraram, alguns amigos, né? Deixa eu interromper aqui, porque aí eu consigo visualizar as pessoas aqui. Então, a Mayri, lá de Cachoeira Alta, minha amiga, companheira de todas as horas. Muito obrigado aí por ter participado com a gente. Professora Alda, muito obrigado também. Enfim, né, alguns convidados, Rejane, a Cileide, Lilian, todos esses foram convidados. Os demais são meus alunos, meus queridos alunos. Muito obrigado a todos vocês, viu, pessoal? Os meus alunos, eu peço que continue comigo, tá? A gente precisa fazer conclusão. A gente está concluindo hoje um curso, né? Então peço aos meus alunos que continuem comigo. Os demais, eu quero agradecer de coração pela participação. Muito obrigado, professora Natana. Muito em breve a gente vai estar aí programando outras palestras, outros workshops. Sim, com certeza. E pode ser temas também aleatórios, né? Assim, sendo na área da saúde, que eu puder ajudar, estou à disposição de todos vocês, tá bom? Muito obrigado. E obrigada pela oportunidade, professor, pelo convite. Fiquem com Deus, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Só para falar, eu sou de Caiapônia, tá? Eu tô bem longe de vocês. Eu devo passar por aí semana que vem. Eu vou lá em Barra do Garça. Nossa, ótimo lá, hein? Aproveite bastante. Vou passar uma semana lá. Conhecer de lá. Tem um aluno meu lá que tá me convidando, eu vou por lá conhecer ele. Então tá, passa aqui em casa, então. Quem sabe a gente passa por aí. Um abraço, muito obrigado. Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau. Obrigado, tchau. Bom, pessoal, hoje é o nosso último dia, né? Quero agradecer vocês aí por ter participado conosco desse curso. A professora Thaís esteve com vocês no primeiro momento, né? E depois nos passou. E eu quero agradecer muito vocês. Quero deixar em aberto aqui com vocês, se vocês tiverem alguma pergunta referente ao curso, tudo que nós fizemos, né? A hora do feedback. É a hora de vocês falarem, né? É a hora de vocês perguntarem se ficou alguma dúvida, algum questionamento. Eu estou aqui à disposição de vocês para poder estar respondendo as suas perguntas. Pode falar, Henrique. Henrique levantou a mão, pode ficar à vontade, viu? Abre o áudio aí que eu não estou te ouvindo. Perdão, já estava falando aqui, tinha esquecido de abrir o áudio. Primeiramente, né, agradecer ao senhor pelas aulas aí, agradecer à turma também. E eu queria tirar uma dúvida em relação ao certificado, porque como eu estou fazendo de Goiânia, geralmente os que eu fiz aqui, eles não liberaram o certificado online, foram sempre físicos, né? Eu tinha que ir lá e retirar no colégio. Aí eu gostaria de saber em relação a esse curso, se o senhor sabe se vai liberar online ou se eu teria que ir em Santa Helena retirar o certificado. Fica tranquilo, o seu certificado vai ser enviado via e-mail. Então, assim que ficar pronto, o pessoal do administrativo vai estar já passando para vocês aqui. Creio que uma semana, 2 no máximo, já está tudo pronto o certificado de vocês. Quem mora fora, eu vou estar passando o e-mail para vocês, aí você vai solicitar via e-mail. Aí eles vão enviar para você em PDF. Pode ficar tranquilo. Certinho, obrigadão, professor, pelas informações e mais uma vez, obrigado aí pelo curso, pelas aulas e pela paciência com a gente. Isso, Henrique, tranquilo, obrigado. Eu fico muito feliz em ter vocês no nosso Cotec. Mais alguém tem alguma dúvida que deseja estar tirando, queira falar alguma coisa? Nós estamos à vontade. Agora é a hora do feedback, né, pessoal? É a hora de vocês
manifestarem aí suas alegrias e suas tristezas. Alegria muito, né, de poder conquistar aí, né, esse certificado, né, que não é fácil, a gente que trabalha, é mãe, esposa, e não é fácil. Gigante, vocês são gigantes. É, mas obrigada, professor, pelos ensinamentos, né, pela paciência, né, a gente entra atrasado na aula e falta, mas o senhor está sempre aí à disposição, quero agradecer, e para mim é gratificante, né, mais uma conquista, só tenho a Parabéns. agradecer. Parabéns, Cida. Parabéns a todos vocês. Vocês são gigantes, né? Vocês conseguiram chegar até aqui. Eu sei que não foi fácil, né? Temos aqui mães, esposas, maridos. Então a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que vocês trabalham, né? A vida de vocês é corrida, mas no entanto, com toda dificuldade, vocês sempre esteve com a gente. Quando vocês não estavam presentes na aula online, mas depois vocês estavam assistindo lá no YouTube. Então é sempre muito louvável, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Cida. Muito mesmo. Você foi excepcional. A minha professora de inglês. A minha ajudante número 1. Muito obrigado de coração. Imagina, eu que agradeço. Eu fechei o áudio um pouquinho aqui porque hoje nós estamos recebendo aqui na cidade a carreta furacão. E aí faz muito barulho, gente. Aí ele passou, já foi embora. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado aí de coração. Valeu, Luana, muito obrigado pelas palavras. Espero vocês aí em outros cursos, né? Teremos outras oportunidades. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de saúde, paz, e que vocês possam realizar os sonhos de vocês aí nesse próximo ano que se inicia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Em pé, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. E para o Obrigado. senhor, professor. Muito obrigado.